Olá, seja bem-vindo ao Tributalk, podcast que faz parte do novo projeto de comunicação e mídia Sescom Web TV do Sescom São Paulo. O propósito desse podcast é promover discussões aprofundadas e esclarecedoras sobre questões relacionadas ao universo tributário, com especialistas e profissionais da área pública e privada, e tornar o tema dos impostos mais acessível, permitindo que nosso público fique sempre atualizado sobre as mudanças e tendências tributárias. Eu sou Antônio Carlos Santos, vice-presidente do Sescom e da Escom São Paulo, e ao meu lado o presidente do Sescom e a Escom, Carlos Alberto Batistão. Presidente, hoje é o nosso episódio de estreia do Tributalk e vamos tratar do assunto mais importante do momento, que é a reforma tributária, e nós não poderíamos ter um convidado mais importante, né? Talvez um dos protagonistas desse tema, né? Um dos personagens mais importantes desse assunto, e eu gostaria que você fizesse a apresentação do nosso convidado. Obrigado, Antônio Carlos. Sim, nosso convidado hoje, ele é economista, formado pela USP entre 2003 e 2009, foi secretário executivo, secretário de Política Econômica e secretário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda. Nesse período, também foi presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. De 2015 a 2022, foi diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank voltado ao desenvolvimento de propostas de aprimoramento do sistema tributário brasileiro. Também foi sócio e diretor da LCA Consultores e diretor da BMF Bovespa S.A. Hoje recebemos aqui o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Dr. Bernardo Apis. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Muito obrigado, presidente Batistão. É uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do Tributalk. E muito obrigado pelo convite, Antônio Carlos. Obrigado, secretário. É um prazer recebê-lo. Eu acho que o time da sua vinda aqui não poderia ser mais oportuno, né? Acho que nós agendamos essa sua participação há mais de um mês e nós tivemos há pouquíssimos dias a aprovação da reforma tributária no Senado. E eu já gostaria de fazer a primeira pergunta relacionada exatamente a essa aprovação. E nós temos escutado muitas críticas de economistas e alguns tributaristas em relação à quantidade enorme de emendas e exceções que foram feitas ao texto da reforma. E eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito disso, né? Se esse é o melhor texto que nós poderíamos ter, se essa é a reforma possível e o que o senhor pensa a respeito disso? Bom, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, obviamente que o ideal seria ter um texto com menos exceções, idealmente nenhuma exceção. A não ser aquelas de caráter técnico. Tem algumas que são técnicas e são necessárias. Mas, considerando a necessidade de criar um ambiente político para aprovação de uma reforma que tem efeitos muito relevantes, tanto do ponto de vista do setor empresarial, quanto do ponto de vista federativo, eu acho que foi uma grande conquista o que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que os benefícios, e acho que vamos tentar explorar isso aqui ao longo da nossa conversa hoje, superam largamente os custos resultantes dessas exceções. E só para deixar isso claro aqui, agora falando como economista, eu sei que aqui nós estamos entre contadores, mas vou falar um pouquinho como economista. Como economista, o sistema tributário agora de tributos indiretos afeta o crescimento econômico de três formas. Um é pela complexidade, que é o mais aparente, tanto pelo custo resultante da complexidade, como pela judicialização que a complexidade provoca. O segundo é pelo fato que o nosso sistema tributário da tributação de bens e serviços, por várias falhas, ele acaba onerando investimentos, onerando exportações, tirando competitividade da produção nacional, e isso tem um efeito negativo sobre o crescimento. E terceiro, que o nosso sistema distorce a forma de organização da atividade produtiva. Isso é uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Sim. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Se você for pegar, eu quero fazer um prédio. Se eu fizer um prédio de concreto armado, o valor adicionado no canteiro de obras paga ISS, no máximo 5%, e paga PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Aí eu quero fazer o mesmo prédio com uma estrutura pré-fabricada, só que em vez de adicionar valor no canteiro de obra, eu adiciono na fábrica. E aí na fábrica eu pago ICMS, pode chegar a 18%, e pago PIS/COFINS não cumulativo com alíquota de 9,25%. Ou seja, é muito mais caro do ponto de vista tributário fazer um prédio
de concreto armado do que um prédio com estrutura pré-fabricada. Eu estou distorcendo a forma de organização da economia. Uma coisa é se tomar uma decisão política e falar, eu quero tributar menos prédio do que camisa. Ok, é uma decisão política que pode se tomar. No Brasil, não é só isso. Que no Brasil eu não estou só decidindo quanto eu quero tributar a construção. Eu estou distorcendo a forma que eu escolho para fazer aquele prédio. E, na verdade, ao fazer isso, eu construo menos prédios do que eu poderia construir. Sim. Assim, a distorção é tão grande no Brasil que às vezes pode ser 10% mais eficiente. Mas assim, com a mesma quantidade de trabalhadores e capital que eu construo 10 prédios de concreto armado, eu poderia construir 11 com estruturas pré-fabricadas. A matriz de decisão passa a ser tributo e não eficiência. E não eficiência econômica. E isso acontece de forma generalizada no nosso sistema por causa da fragmentação da base de incidência entre vários tributos, por causa da cobrança na origem dos tributos, que provoca a guerra fiscal. E isso, na verdade, tem consequências muito sérias do ponto de vista da organização da atividade econômica. Então, vamos olhar o texto que foi aprovado no Senado. O problema da oneração de investimentos e exportações está 100% resolvido, via não cumulatividade plena. O problema dessas distorções na forma de organização da produção está 100% resolvido. O problema da complexidade, por conta das exceções, não ficou o ideal, mas perto do que tem hoje é um avanço muito grande. Então vamos dizer assim, que a complexidade de hoje do sistema é da ordem de 100. Sem nenhuma exceção, nós teríamos um sistema com complexidade da ordem de 10. Com as exceções, talvez seja da ordem de 30. Então aí você tem duas formas de olhar. Fala, bom, olha, em vez de resolver 90% dos problemas, eu vi 70% dos problemas, que parece bom, tá certo? Ou tem outra forma de olhar, fala, eu estou triplicando a complexidade relativamente a um sistema que não tenha nenhuma exceção, tá certo? São duas formas de olhar, mas perto do que é hoje é um avanço muito grande, tanto em termos de simplificação como em termos de correção de distorções que prejudicam o crescimento. Quando fala de complexidade tributária, nós contadores conhecemos bastante isso, viu? A insegurança que a gente tem, os empresários têm também no seu dia a dia para tratar. Nessa sequência do que o senhor está falando, Bernardo, existem algumas expectativas de aumento do PIB com a reforma tributária. E aí a gente ouve vários números, né? E tirando essas complexidades, né, tendo essas evoluções que você citou, qual é a expectativa de fato de aumento do PIB em 1, 2, 5, 10 anos? A gente consegue, assim, uma estimativa precisa é muito difícil de fazer. Tem uma parte que a gente consegue quantificar muito bem, que é essa parte de eliminação da cumulatividade, que é onera investimentos e exportações. E esse efeito, só isso dá um efeito de aumento de 4 a 5 pontos percentuais de aumento do PIB potencial brasileiro. Quanto tempo? Neste caso, basicamente, no final da transição. Nós estamos falando de uma transição que encerra em 2033, então em 2033 nós já teríamos esse efeito plenamente identificado. Os outros efeitos, o efeito da simplificação, o efeito da forma de mudança na organização da produção, eles são mais difíceis de ser quantificados, mas são muito relevantes. Muito provavelmente da ordem do efeito que nós estamos falando da eliminação da cumulatividade. Nós estamos falando quase com certeza de um aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial em função da reforma tributária. O grosso dos efeitos não é de curto prazo, é de longo prazo, mas a gente já vai sentir alguns efeitos de médio prazo, porque a gente já cria um ambiente de investimento mais favorável. A reforma tributária já tende a atrair mais investimentos para o Brasil. Eu estou em alguns grupos de especialistas internacionais em tributação. A comemoração que você está vendo lá fora, porque eles conhecem o Brasil. Sim. Infelizmente, Hoje nós somos os campeões mundiais em complexidade tributária no mundo e nós vamos melhorar muito em relação à nossa situação atual. Então vai ter um efeito positivo sobre investimentos já no médio prazo. Muito difícil quantificar, mas nós estamos falando aí entre 10 e 15 anos, nós estamos falando aí no aumento do PIB potencial superior a 10 pontos percentuais, provavelmente entre 10 e 15 pontos percentuais a mais. Nós estamos falando, na média, talvez, o PIB crescer 1 ponto percentual a mais do que cresceria durante 15 anos aqui no Brasil. Interessante. Secretário, depois da aprovação do texto da reforma na Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda soltou uma nota técnica estimando a alíquota do IVA dual entre 25, 45 e 27, se eu não me engano.
Agora, com o texto aprovado no Senado, com o aumento das exceções e das emendas, já existe alguma estimativa de qual seria essa alíquota? Não, com o texto final aprovado no Senado ainda não, mas não deve ser muito mais do que o que estava estimado, por dois motivos. Primeiro, porque as exceções mais relevantes em termos de impacto sobre a alíquota foram aquelas que vieram da Câmara, e segundo, porque o Senado fez algumas mudanças, introduziu novas exceções que puxam a alíquota para cima, mas fez algumas mudanças que puxam a alíquota para baixo também. Então, isso é interessante de entender. Então, por exemplo, o Senado, uma parte do setor de transporte de passageiros que estava com uma alíquota de 40%, que provavelmente representaria uma tributação bem menor até do que a atual, acabou indo para um regime específico, onde provavelmente você consegue calibrar para manter a tributação semelhante à que tem hoje. Tá certo? Então, com isso, você tem um impacto menor sobre a alíquota do que você teria com a mudança que foi feita. A própria abertura da cesta básica, que na Câmara saiu como uma única cesta básica com a alíquota zero, ia ter uma pressão muito grande para tudo entrar nessa cesta básica com a alíquota zero. O Senado abriu uma cesta básica com a alíquota zero, mais restrita, e uma cesta básica estendida com a alíquota reduzida. Então, provavelmente você consegue jogar uma parte dos produtos da cesta básica para a alíquota reduzida, isso mitiga o efeito sobre a alíquota. Agora, tudo isso vai depender da regulamentação. Então, na verdade, essa nota que o Ministério soltou é uma nota em que você estima a alíquota, essa que a gente chama de alíquota padrão, né? Que é a alíquota que vale para todo mundo que não tem nenhum tratamento diferenciado ou favorecido, com base em algumas hipóteses. São hipóteses realistas, mas são hipóteses. Então, obviamente, se essas hipóteses vão se concretizar ou não, se vai ser melhor do que isso ou pior do que isso, vai depender da regulamentação que vai passar pelo Congresso Nacional. Eu acho muito importante nesse processo de regulamentação que o Congresso consiga entender qual é o efeito sobre a alíquota de diferentes opções que estão sendo consideradas e que tomem uma decisão com bases informadas. Eu acho que esse é um ponto relevante. Mas a gente já estimou, antes das últimas mudanças que foram na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, a gente estava estimando aí, considerando todos esses efeitos para cima e para baixo, meio ponto a mais na alíquota, dá um pouquinho mais que isso, provavelmente com as mudanças finais, mas não vai chegar a mais meio ponto, não. Podemos considerar algo em torno de 27,5, então. Como teto, né? É difícil de ser um número preciso. Tem um outro fator que afeta muito, e esse a gente ser um ponto interessante de conversar mais para frente, é que a alíquota vai depender também do que vai acontecer com sonegação e inadimplência. A gente está muito seguro de que a reforma tributária vai reduzir sonegação, vai reduzir inadimplência, tem por várias razões, mas a gente não consegue saber exatamente quanto. Então, a gente está um pouco na dependência de ver qual vai ser esse efeito. Quanto maior a redução da sonegação e inadimplência, menor vai ser a alíquota padrão, porque a reforma tributária é feita para manter a carga tributária como proporção do PIB. Então, se eu tenho menos sonegação, com uma alíquota menor, eu consigo arrecadar o mesmo valor e, portanto, quanto mais reduzir a sonegação e inadimplência com o novo modelo, menor vai ser a alíquota que vai resultar da reforma tributária. Ok. Você falou de sonegação e inadimplência, né? Seria bacana se o senhor conseguisse colocar sonegação. Por que se entende-se que vai reduzir a sonegação com a reforma tributária? E a inadimplência, aí a pergunta já é um pouco diferente. Como que você vê a operacionalização desse sistema, né? Débito, crédito e aí o saldo a pagar do contribuinte, né? Como que isso ajudaria, como que vai ser o controle e como isso ajudaria a eliminar a inadimplência? Tá, vamos lá. Tem vários fatores aqui que afetam. Primeiro, a ideia toda, e esse é um ponto importante, é tornar o sistema extremamente simples para o contribuinte. Basicamente, a obrigação que ele vai ter vai ser emitir documento fiscal eletrônico e registrar as compras que ele fez. Com o documento fiscal eletrônico, registrar o que dá direito a crédito ou não. Uma empresa industrial, por exemplo, pode comprar uma caixa de uísque se quiser, mas obviamente não vai dar direito a crédito no novo imposto. Então ele vai ter que ir lá registrar, essa compra aqui não me dá. Ele vai registrar ou o sistema já... Não, ele vai registrar direto dentro do sistema. Talvez o sistema já faça aquilo que é meio automático e ele pode ir lá e confirmar ou não. A gente tem a ideia é você, inclusive, ter um processo de escrituração pré-preenchida.
dentro desse novo modelo. Então, você vendeu tudo com nota fiscal eletrônica, fez as suas compras com nota fiscal eletrônica, praticamente tudo dá direito a crédito, tá certo? Exceto esses casos que a gente chama aí de consumo pessoal, tá certo? Que vão estar delimitados de forma muito clara e objetiva na lei complementar. E a partir daí você pode já ter uma declaração pré-preenchida. Então, essa é a primeira ideia. Então, já vai simplificar muito para os contribuintes. Além disso, está se desenvolvendo um sistema de cobrança do imposto na liquidação financeira, que a gente chama de split payment. O que é isso? Ao invés de cobrar o imposto por competência pelo documento fiscal, você cobrar ele no momento em que você faz o pagamento. Isso ainda está sendo desenvolvido. Então, ainda, obviamente, exigir ajustes em muitos sistemas, todos os sistemas de pagamento. Em princípio, a ideia é você criar uma chave que liga o documento fiscal com a instrução de pagamento. Essa chave é carregada e na hora que você vai fazer creditar o imposto na conta do vendedor, do fornecedor, você checa o sistema da administração tributária e vê, olha, qual é a alíquota que se aplica nessa operação com base nos documentos fiscais que deram origem àquela instrução de pagamento. Pode ter vários documentos para um pagamento, pode ter um documento com vários pagamentos, tá certo? Aí você vê qual é a alíquota. Aí você checa, essa empresa tem crédito? Tem crédito. Então você compensa o crédito e deposita o valor cheio na conta do vendedor. Aí você checa, não, a empresa não tem crédito. Então você acredita o valor líquido, já debita o imposto nessa operação e acredita o valor líquido na conta do vendedor, do fornecedor. Óbvio que isso ainda está sendo desenvolvido. É um modelo que muito provavelmente vai exigir um sistema misto entre competência e caixa, isso vai ficar muito claro. Mas todo esse processo de simplificação, aí respondendo a sua pergunta, tem um efeito sobre redução de sonegação muito grande. Porque se o próprio instrumento de pagamento eu já faço a cobrança do imposto, isso dificulta muito a sonegação, tá certo? Segundo, nesse processo, se de fato está dentro da emenda constitucional, dentro desse processo, tendo a possibilidade de cobrança do imposto na liquidação financeira, vai ser feita uma vinculação do crédito com o recolhimento do crédito. Quer dizer, qual é a condição para uma empresa ter crédito do imposto? É ter pago o seu fornecedor. No fundo é isso, essa é a condição, porque o imposto é cobrado automaticamente neste pagamento. Aí fala, não, eu quero fazer o pagamento do meu fornecedor em dinheiro. Fala, bom, você pode pagar em dinheiro, mas neste caso você só vai ter crédito quando o seu fornecedor recolheu o imposto. Tá certo? Porque, afinal, no mundo de hoje, você não querer fazer o pagamento com instrumentos eletrônicos realmente não se justifica. Tá certo? Vou fazer com instrumentos eletrônicos, é automático. E com isto, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que é a nota fria, e é por isso que eu falo que reduz a inadimplência, porque a nota fria aparece formalmente como uma inadimplência, né? Você tem aquela emissão de nota fria para gerar crédito, o emissor desaparece, muitas vezes há um laranja, e isso vai deixar de acontecer. Não gera pagamento. Não gera pagamento. Então, no fundo, aparece como uma inadimplência. É uma fraude, mas aparece como inadimplência. Neste caso, não vai ter mais esse problema. Nem mesmo nos outros casos, porque a condição para você ter crédito é você ter pago o seu fornecedor e o imposto é cobrado. Então, a gente está falando que daqui para frente, ou pelo menos essa ideia, o crédito escritural deixa de existir. Vai ser provavelmente um misto, mas na grande maioria das operações vai ser um regime de caixa. Na grande maioria das operações vai ser um regime de caixa. O contribuinte ele recebe, ele vende um produto, mas ele comprou vários produtos, né? Essa apuração a gente imaginava que ia ser, por exemplo, mensal, né? E lógico, a gente ouviu bastante de isso ser feito no momento do pagamento, que aí elimina de fato a inadimplência, né? A inadimplência termina aí. Mas como que é difícil a Receita, o governo saber quais são os créditos que eu tenho, porque eu compro várias coisas e vendo às vezes um produto só, né? Não, porque você vai ter essa vinculação do documento fiscal com a instrução de pagamento. Essa é a grande novidade desse novo modelo, é isso que viabiliza esse novo modelo. Então, na verdade, cada pagamento eu sei que aqui documento fiscal ele está relacionado, ele está vinculado. Então, eu consigo fazer essa ligação e consigo saber se foi pago ou não o imposto correspondente. Imaginando que esse documento de pagamento seja um boleto, eu estou vinculando esse boleto ao documento fiscal. Exatamente. Isso vai valer para boleto, vai valer para
TED, vai valer para Pix, vai valer para cartão de crédito, não vai valer para pagamento em dinheiro, óbvio, porque aí não tem. Eu acho que cheque também não vai dar para fazer. Mas hoje em dia ninguém mais usa cheque, tá certo? Então realmente não é uma mudança muito grande nesse processo. É bem interessante porque ele casa o fluxo de pagamento do imposto com o fluxo de caixa da empresa, né? Então eu diria que na grande maioria das situações vai valer esse modelo por caixa. Obviamente isso está sendo desenvolvido. Precisamos ver se a gente consegue fazer que isso comece a funcionar já nesse período de teste, ou no máximo até 2027, mas certamente vai entrar em vigor ao longo, até que o sistema esteja plenamente implementado, vai estar em vigor. Secretário, com isso praticamente fica sem função boa parte das obrigações acessórias entregues hoje pelo sistema SPED, certo? Sim, depois do final da transição, sim. Aliás, uma coisa importante, sim, a ideia é eliminar o grosso das obrigações acessórias relacionadas aos tributos indiretos, né? Continua tendo as obrigações acessórias do imposto de renda, etc. e tal, isso continua existindo, mas relacionados aos tributos indiretos, sim. A ideia vai ser mais um controle de uma conta corrente, que nem você tem no banco. Um extrato. Débitos e créditos. Vai ser mais um extrato de débitos e créditos do que propriamente a escrituração como nós temos hoje. Então de fato uma mudança muito grande. Obviamente a gente tem a convivência dos dois sistemas até 2032. 2033 vira a chave. E nesse período, isso é uma coisa importante. A gente não quer criar complexidade para os contribuintes. Então a ideia é aproveitar todo mundo que já emite um documento fiscal eletrônico. A ideia é aproveitar os documentos fiscais eletrônicos que já são emitidos, colocar alguns poucos campos a mais, que vai ser o quê? Vai ser o valor líquido de tributo. Então, tenho lá um produto que incide ICMS, não sei o que, eu vou já fazer o valor líquido de tributos. Para calcular o imposto Para calcular o imposto por fora, eu vou ter que ter a alíquota federal, estadual, municipal, vou ter que ter a definição mais clara do CEP, do destino, vamos dizer assim, que é uma coisa. Mas isso, se você tem entrega física, é automático, tá certo? E é isso. Automaticamente os dados já estão lá e você já tem o cálculo do novo tributo usando os documentos que tem. O que tem, de novo, é que quem não emite documento fiscal eletrônico hoje vai ter que começar a emitir. Então, na verdade, toda atividade econômica, exceto, obviamente, MEI, né, que a gente está falando aqui de algo que está fora, mas assim, tirando o MEI, todo mundo vai estar tendo que emitir documento fiscal eletrônico. Isso é excelente, né? Todos têm que emitir, de fato, o documento eletrônico. Agora, isso não podia, por exemplo, por que eu preciso? Se isso vai se tornar simples, nós vamos ter o ano de 2024 e 2025 para preparar isso, 2026 começa com uma alíquota de 0,1, 0,9, por que eu preciso ainda de 5 anos de transição, apesar de você ter falado da simplificação, mas são 2 bases de cálculos para eu contabilizar, 2 bases na nota, para saber como vai ser o valor do meu preço na hora de vender. Não podemos antecipar esse período de transição? O motivo, vamos lá, o ano de 2027 é técnico. A gente precisa 2024 para aprovar a lei complementar, 2025 para botar o sistema, um novo sistema de cobrança, que, como eu expliquei aqui, vai ser uma revolução relativamente ao que tem hoje de pé, já começando agora, óbvio, quer dizer, ao longo de 24, 25 isso vai sendo feito. 2026 é um ano de teste, para a gente de fato ver se está tudo cobrando. Talvez nem cobre, tá? Talvez a gente até a última redação que saiu, talvez nem cobre com essa alíquota de 0,901. Está escrito lá que se cumprir as obrigações acessórias nesse período de teste, talvez não precise recolher o imposto. Porque tem que recolher para bater da COFINS, então é mais simples não recolher. Agora, em 2027 já muda os tributos federais. Então, 2027 já extingue IPI, já extingue PIS/COFINS e começa a cobrar contribuição sobre serviço, a CBS, e o imposto seletivo. Neste momento já tem uma baita simplificação. Então, já tem uma simplificação em 2027, porque você tira a complexidade do IPI e da COFINS e do PIS/COFINS do sistema tributário. Aí você fala, não, mas por que eu não antecipo a migração do ICMS e ISS? Por razões fiscais. Por incrível que pareça, o que acontece? O que acontece é que a Lei Complementar 160, ela convalidou, ela legalizou os benefícios fiscais de ICMS. E nós temos muitos investimentos que foram feitos com base nesses benefícios fiscais.
Eu vou ser bem honesto aqui, até o ano passado eu falei, bom, tudo bem, foram feitos, mas se eu acabar com o ICMS, eu estou acabando com os benefícios, não tenho nenhuma responsabilidade com relação a isso. Mas a avaliação da área jurídica é de que tem um risco de que se eu, mesmo acabando com o ICMS, eu teria que compensar as empresas que fizerem investimentos com base nesses benefícios fiscais que estão convalidados, legalizados até 2032. 2033, pela legislação hoje, eles voltam a ser ilegais, mas até 2032 eles estão legalizados. Então, a opção que foi feita foi uma opção, olha, não vamos correr esse risco de criar um contencioso enorme em cima disso, porque iria vir. A gente não sabe qual é o resultado contencioso, pode acabar sendo favorável ao fisco, pode acabar sendo favorável aos contribuintes, mas a gente não sabe. É um valor muito alto. Nós estamos falando em valores aí assim, o montante de benefícios fiscais do ICMS supera a centena de bilhão de reais por ano, tá certo? Então, o que foi feito foi uma opção de falar o seguinte, olha, vamos fazer uma transição começando em 2029, reduzindo até relativamente pouco, 10% ao ano a alíquota do ICMS e do ISS, 29, 31, 32, e 2033 vira a chave, e aí extingue o ICMS e ISS e cria o novo tributo. E a gente vai compensar as empresas que tinham benefícios fiscais, que fizeram investimentos por prazo certo, sob condição, vão compensar as empresas pela redução dos benefícios fiscais dela. Só os benefícios industriais, os não industriais, a própria lei complementar 160 já previa que já seriam reduzidos a partir de 2029. Inclusive a PEC até mudou o ritmo, a última versão aprovada no Senado, em vez de 20% ao ano, vai reduzir 10% ao ano, que nem os outros benefícios, mas não vai ter compensação, tá certo? Essa era uma dúvida, secretário. A gente tem um fundo de compensação de benefícios fiscais na reforma. Isso, então, na verdade, os benefícios fiscais, eles ultrapassam 2032. Por isso que eu preciso compensar? Não, eu vou compensar os benefícios fiscais reduzidos entre 2029 e 2032. Por quê? Porque eles só estão convalidados até 2032. 2033 eles não estão mais, não tem base legal para dar benefício fiscal hoje. Tá certo? Então, esse recurso do Fundo de Compensação de Benefícios vai ser utilizado para compensar o valor de 10% dos benefícios em 2029, 20% em 2030 para 40% em 2032, daí acabou. Esse o período em que ele vai ser utilizado. Secretário, eu vou insistir nesse ponto. Entendi que você falou que nós temos aí bilhões de benefícios fiscais, mas esse dinheiro vai ser reembolsado, vai sair de algum lugar de qualquer forma. Isso não poderia entrar, já que vai sair, alguém vai ter que pagar para as empresas nesse período. Isso não poderia entrar nesse fundo, também ser administrado esses benefícios fiscais? E, de fato, para a gente conseguir uma simplificação, trazer isso, porque, apesar de entender que é simples, para a gente ainda pode ser complexo, até para o entendimento do público, né? Essa questão de duas bases e ter mais na nota. Trata esses benefícios dentro desse fundo compensatório, 2026 cobra o 01 e 09, se for cobrado, e 2027 entra integral com a reforma tributária. Isso não é possível. O risco fiscal é muito grande, tá certo? Eu estou falando que eu teria que compensar integralmente os benefícios fiscais, não só os industriais, os não industriais também, em 2027, 2028, 29, 31, 32. Eu teria que pagar 6 vezes o montante desses benefícios. Nós estamos falando aí, algo que pode chegar a 150 bilhões de reais por ano. Estamos falando em 900 bilhões de reais de risco fiscal que você estaria correndo se você fizesse a extinção do ICMS e do ISS de uma vez em 2027. Tá certo? A União não tem, o governo não quer correr um risco fiscal desse tamanho. Sim. Tá certo? Nós estamos administrando esse risco fiscal, vão ser aportados 160 bilhões de reais para esse fundo de compensação dos benefícios fiscais, que vão ser desembolsados entre 2029 e 2032. Muito provavelmente vai sobrar recurso no final desse período, então a gente está fazendo isso de forma conservadora. Esse montante que sobrar vai ser depois distribuído vai ser integral ao Fundo de Desenvolvimento Regional. Mas não podemos correr um risco de 900 bilhões de reais. Me desculpe, é algo que é absolutamente impossível de ser criado um risco fiscal desse tamanho. Pode ser até que não tenha. Além do mais, tem um ponto a mais. É importante também dar alguma previsibilidade para as empresas. Tem muita empresa que fez investimento com base nos benefícios fiscais atuais. Aí você pega e fala, olha, ele vai acabar do dia para a noite em 2027, está uma mudança muito forte, muito radical
na estrutura tributária sobre a qual a empresa fez o investimento. Agora a gente está fazendo uma transição, ela vai se adaptar ao novo modelo ao longo dessa transição. Ao longo de um período. Obviamente, a partir de 2033, ela vai passar a fazer investimento com base no novo sistema tributário, talvez até antes. Muito provavelmente até antes, porque ela antecipa um pouco o efeito da mudança no sistema tributário. Tá certo? Então, não teria como fazer isso. O custo... É uma opinião diferente da que eu tinha um ano atrás, eu quero deixar isso claro aqui, mas eu não sou da área jurídica, eu sou economista. Ou as pessoas da área jurídica falam, olha, existe um risco fiscal, não é certo, mas ele existe e a gente não pode desconsiderar esse risco fiscal. Secretário, o senhor comentou há pouco que o Brasil é um dos países mais complexos sob o ponto de vista de apuração e recolhimento dos tributos, isso é inegável. E um dos elementos que eu acho que contribui muito para essa situação é a questão das retenções tributárias, né? Porque retenção tributária, de fato, é algo que complica muito o dia a dia das empresas em todos os aspectos, né? Você acaba tendo que declarar retenções para o fisco, isso precisa estar em consonância com as informações de clientes, por exemplo, que muitas vezes declaram isso de forma equivocada em DIRF. No caso de retenções de imposto de renda e contribuição social, muitas vezes quando as empresas estão com prejuízo ou quando tem menos imposto de renda do que retenção e saldo negativo de imposto de renda, acabam tendo muitas dificuldades para poder compensar esses impostos retidos. Está previsto de alguma maneira nas leis complementares a gente acabar com esse instituto das retenções de impostos? No caso dos tributos indiretos, eu acho, sobretudo se funcionar esse mecanismo com a cobrança na liquidação financeira, a retenção se torna desnecessária. Tá certo? Não faz mais sentido ter inclusive retenção. Substituição tributária, no caso de ICMS? A substituição tributária, nossa ideia é não usar. A substituição tributária está no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, a gente não está mexendo nele, então a possibilidade de uso permanece, mas a nossa ideia é não usar em princípio. Tem alguns setores que falam, não, tenho muito medo porque tem muita sonegação na cadeia de comercialização. A gente acha que com esse modelo de cobrança na liquidação financeira, isso deixa de existir, mas a possibilidade de uso do instrumento está mantida. Se for utilizado, não sei, provavelmente não vai ser, mas se for utilizado vai ser de forma muito mais restrita do que é hoje e de forma muito mais simples do que é hoje, porque hoje cada estado tem os seus critérios para utilizar a substituição tributária. Se por acaso vier a ser utilizado, vai ser de forma nacionalmente uniforme e para um escopo muito menor de produtos do que aqueles que existem hoje, só se por acaso estiver tendo mesmo algum problema de sonegação muito grande na cadeia de comercialização. A ideia é não utilizar. Então, isso está colocado dessa forma. A outra pergunta, e eu sei que essa é uma agenda aqui do SESCOM, isso eu posso dizer porque eu já tive várias vezes, da retenção dos outros tributos, eu não sei, eu acho que é uma agenda que vocês têm que levar para discussão, mas essa é uma agenda que está fora da minha competência. Estamos levando, já levamos para o secretário da Receita Federal, levamos para o superintendente da Receita Federal e falamos sempre nisso, porque isso é uma burocracia muito grande para os empresários e para os contadores. Voltando um pouco para a compensação de imposto, houve então, por exemplo, algumas categorias têm uma redução, vamos dizer agora, as profissões regulamentadas têm uma redução de 30%. Como vai ser feito isso, a compensação? Então, ela paga 70%, a pessoa que está tomando o serviço dela, mas vai pagar 100% lá, né? Então, tomou um serviço que tem redução, mas ele paga 100%. Como que funciona? Ele só se acredita daqueles 30%, ele acaba perdendo essa parte do crédito. E o contrário também, né? Vamos dizer uma escola, ela vai pagar com redução de 60%, mas ela compra coisas que vêm com 100% da alíquota. Como que é essa compensação? Então, na verdade, o crédito de débito e crédito é do imposto que foi pago. Então, se você pega uma escola que vai ter
redução de 60% da alíquota, porque a alíquota vai ser 40% da padrão, ela comprou eletricidade, que veio tributada a 100%, ela vai recuperar todo o imposto integral. A mesma coisa vale no caso dos contadores, sei lá, que são os profissionais liberais em geral, eles vão ter uma alíquota que vai ser 70% da padrão, todos os insumos que eles utilizaram vai recuperar o crédito no valor que foi cobrado de imposto naqueles insumos, e eles vão dar crédito do valor do imposto que eles pagaram, que é óbvio que é assim que tem que ser, tá certo? Senão cria uma baita de uma distorção. Eu não posso nem criar uma incidência acumulativa de um imposto que foi pago e não recuperado, mas não posso criar uma subvenção no meio de uma cadeia que tem que ser neutra, tá certo? Que é a ideia desse modelo que está sendo construído. Então você vai dar crédito no valor que foi pago e vai recuperar o imposto de tudo que você adquiriu na sua atividade produtiva. Deixa eu aproveitar esse gancho, secretário, e fazer uma pergunta polêmica aqui, que é o caso do Simples Nacional, né? O Simples está garantida a manutenção do regime, né, para as empresas optantes, mas a modificação das regras de creditamento na sequência da cadeia produtiva faz com que as empresas que não modificarem, né, a opção de recolhimento, se mantiverem essencialmente no recolhimento do Simples, só vão poder transferir para a cadeia produtiva subsequente aquilo que recolherem de PIS, COFINS e ISS dentro dos percentuais do Simples. Isso não tira um pouco de competitividade das empresas do Simples Nacional? Não tira. Por quê? Porque as empresas do Simples, e esse é um ponto importante, elas, na verdade, elas vão dar crédito daquilo que elas pagaram. Então, pagou, e aí não é mais PIS/COFINS, não, agora é ISS, é IBS e CBS, tá certo? Elas vão recolher IBS e CBS com alíquotas que vão ser, na soma das duas, vão ser igual às alíquotas atuais, a porcentagem atual de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tá certo? E vai dar um crédito equivalente àquilo que elas pagaram. No fundo, esse é o... e aí as pessoas vão falar, mas as empresas do Simples, esse é o ponto mais importante. Fala, não, mas a minha empresa hoje, ela pode dar um crédito de PIS/COFINS mesmo sem ter pago. Mas ela pode, no novo modelo, optar por entrar no regime normal de tributação. E aí... Nesse regime normal de tributação, ela até vai ter uma alíquota mais alta, mas vai dar crédito integral para o adquirente do serviço dela. E ela vai recuperar crédito de tudo que ela adquiriu de insumo. Então, essa empresa que hoje dá esse crédito de PIS/COFINS de 9,25, a gente fez a conta. Para, assim, a grande maioria dos casos, quase todos os casos, o que ela vai conseguir de recuperação de crédito, se ela optar pelo regime de não cumulativo, é maior do que ela tem de benefício hoje com esse crédito maior do que ela recolhe de PIS/COFINS. Sempre lembrando que hoje isso daqui só vale se ela prestar serviço para uma empresa de lucro real. Porque se ela presta serviço para uma empresa de lucro presumido, por exemplo, ela não dá crédito. Sim. Tá certo? Agora ela vai passar a dar crédito para a empresa física, do lucro presumido. Mesmo que ela não opte pelo novo sistema. Ou pessoa física se for contribuinte, né? Então, na verdade, para as empresas do Simples, a possibilidade... para a empresa do Simples, que presta serviço para outra empresa, sobretudo o lucro real, que é a que tem esse benefício hoje, as nossas contas mostram que se ela fizer a opção pelo regime totalmente não cumulativo, o efeito líquido entre o que ela recupera de crédito e a recuperação integral do crédito pelo tomador de serviço dela, mais do que compensa, em quase todas as situações, mais do que compensa o efeito, o benefício que ela tem hoje com esse crédito de PIS/COFINS integral. Interessante. Eu vou um pouco adiante, até mudando um pouco a questão da tributação, depois a gente volta, né? Nós estamos falando sobre imposto sobre consumo. Eu lembro que quando estava na Câmara, que foi aprovado na Câmara, o governo mandaria, depois de 180 dias, uma legislação falando sobre tributação sobre renda, e sobre folha de pagamento, né? Talvez a desoneração da folha de pagamento. Nós aqui sempre lutamos pelo creditamento da folha de pagamento, apesar de serem institutos diferentes, a gente entende que isso sairia da reforma tributária com um avanço, porque geraria empregos, comércio vende mais, indústria produz mais. Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que vocês estão vendo esse pós-aprovação de reforma, a questão da reforma da renda, né? Do imposto de renda, e se existe possibilidade de uma desoneração de fato da folha de pagamento?
Bom, primeiro deixando que o texto foi aprovado pelo Senado, na verdade, reduziu o prazo de 180 para 90 dias. Então, o governo vai ter que enviar a proposta de reforma do imposto de renda e da folha em 90 dias. A grande questão, assim, óbvio, o governo gostaria de avançar na desoneração da folha. A gente claramente é contra essa ideia de acreditar no IBS, na CBS, a folha. Primeiro porque não existe isso em país nenhum do mundo, nem faz sentido. O crédito é do imposto que foi pago antes. Aí, se quiser desonerar a folha, desonera direto na contribuição sobre folha. Tá certo? Acho que faz mais sentido. Mesmo que um limite, mesmo que não seja integralmente. Mesmo que esteja um limite. Inclusive porque se eu fizesse isso, eu teria efeito de aumentar ainda mais a alíquota padrão do IBS da CBS. Tem que entender, se eu dou um crédito, um imposto que não foi pago, que é o que está sendo proposto, isso teria um efeito de aumentar a alíquota, o que significa que eu estaria tirando o tributo da folha e jogando tributo no consumo. Só que o Brasil tem duas bases que são excessivamente tributadas, que são exatamente essas duas, consumo e folha. Não faz sentido falar que eu vou aumentar uma delas para desonerar a outra. Por outro lado, o Brasil pode explorar bem melhor a base de renda. Isso, de fato, tem espaço para melhorar a tributação da renda do Brasil. É por isso que a gente está colocando a discussão da folha junto com a renda. Tá certo? E aí, acredito que pode ter espaço, ainda não está definido o que vai ser, mudanças na tributação da folha, se houver, certamente serão para reduzir em relação ao que é hoje, mas elas precisam ser compensadas. A situação fiscal do país não permite a gente fazer isso sem ter compensação, deixar bem claro, hoje não tem condição fiscal de você simplesmente reduzir a tributação da folha sem compensação. Mas se houver possibilidade de, ao fazer mudanças no imposto de renda, criar um espaço para poder reduzir a tributação da folha, ainda que com transição, talvez não seja tudo de uma vez, isso muito possivelmente venha a estar na proposta do governo. Mas não está definida a proposta do governo, então não tenho como dizer o que vai ser feito. Mas essa desoneração de folha não viria nos moldes de uma CPRB que, de fato, acabam também incidindo sobre o consumo, né? Não viria na forma de uma CPRB, que é uma CPMF, na verdade, né? Sim. Não viria na forma de CPRB. Viria a ideia, se vier... aumenta a arrecadação sobre renda. Eu tenho condição de fechar brechas na tributação da renda e isso permitiria reduzir a tributação sobre folha. Explorando ainda um pouquinho essa questão do que viria em termos de projeto de reforma sobre renda, secretário, a gente tem escutado muito falar sobre... tributação de dividendos, fim do juros sobre capital próprio. O que o senhor pode detalhar para a gente do que vem aí em termos de reforma sobre imposto de renda? Eu não posso detalhar porque ainda não tem uma decisão de governo sobre o que vai ser enviado para o Congresso Nacional. A gente tem o nosso trabalho técnico que vai dar subsídio para a decisão política do que vai ser enviado para o Congresso, e o Congresso, por sua vez, vai fazer um segundo filtro político dessas propostas. Mas eu não tenho como antecipar, não adianta eu antecipar algo. Entendeu? Assim, eu antecipo algo, depois vê alguém do governo que está acima de mim e fala, não vai ser isso. Aí mas isso deve... A gente sabe que são 90 dias, né? Mas o senhor acredita que isso vá para o Congresso esse ano, pelo menos para início da discussão? Não, acho que no ano que vem. Vai no ano que vem. No ano que vem. Não, esse ano nem faz muito sentido, né? Mandar um projeto em final de sessão legislativa. Mas você acredita que a reforma tributária essa que vai ser aprovada esse ano? Eu acredito que sim. Acho que a reforma do consumo, agora ela foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara, é uma emenda constitucional. Emenda constitucional tem que ter o mesmo texto aprovado na Câmara, no Senado. Não precisa ir para sanção, né? Não tem sanção. Não é nem que não precisa, não vai. Aprovou na Câmara agora, passa a valer. Aprovou na Câmara, é promulgado e passa a valer. É isso. Então, falando nisso, tem vários... a gente atende os empresários, né? E tem bastante gente preocupado com essa aprovação da reforma tributária. Diz, agora vai aumentar o ITCMD, porque tem limite de 4% a 8%, né? Teve uma flexibilidade. Eu preciso correr para fazer doação para o meu filho, eu preciso tomar uma providência rapidamente. Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Não precisa sair correndo para fazer doação para o seu filho. A gente não está aumentando a alíquota do ITCMD. Quem decide a alíquota máxima do ITCMD é o Senado Federal. Quem decide a alíquota do ITCMD que é de fato aplicada é cada estado que tem a sua própria legislação. O que está mudando no ITCMD, na verdade, é definir que vai ter tributação em alguns casos que hoje tem brechas para tributação.
que é o caso, por exemplo, de pessoas residentes no exterior que têm ativos no Brasil, porque a Constituição prevê que tem que ter uma lei complementar que regula como vai ser feita essa tributação, até para ficar claro qual estado pertence aquela arrecadação. Uhum. A mesma coisa vale quando tem um brasileiro que tem ativos no exterior, que também hoje você não consegue tributar. O que tem aqui na PEC foi colocado um critério transitório, pelo menos até a lei complementar, para definir como vai ser essa tributação. Mas é só nesses casos que está mudando. Nos demais não tem nenhuma outra mudança. Tem lá a previsão de que terá que ser progressivo o ITCMD, mas na grande maioria dos estados ele já é progressivo. Uhum. Então, na verdade, não tem... E fechar umas portas também de definição de onde se processa inventário. Isso, também, né? tem esse problema, essa questão também, porque hoje as pessoas às vezes fazem o inventário, embora ela resida num estado, faz inventário em outro estado para poder ter uma alíquota menor, mas aí não dá para fazer como doação, né? Aí tem que morrer, né? Então não estamos recomendando a ninguém que morra para poder pagar menos ITCMD. Então, na verdade, não tem razão para eu sair correndo agora, não, para tentar. Isso porque os governos vão ter que aprovar a legislação para essa aumento. Não é a reforma tributária que faz isso. Não é a reforma tributária que faz isso. Ela cria condição para que, pelo menos nessa parte de residentes no exterior e na parte de ativos no exterior, cada estado vai ter que regulamentar agora com base naquilo que está, pelo menos as diretrizes gerais estão dadas na reforma. E, secretário, ainda sobre essa questão de tributação de patrimônio, existe alguma estimativa sobre o aumento de arrecadação de PVA com relação a aeronaves, alguns bens que entraram? Não temos uma estimativa de arrecadação. Não deve ser muito, em termos de valores, não deve ser muito, mas é mais simbólico, né? É aquela ideia de que, olha... eu tenho um carrinho popular, tá certo, e pago IPVA, e aí tem aquela pessoa que tem uma lancha um imposto mais progressivo, né? Que não paga nada, entendeu? É mais essa simbologia propriamente do que o efeito de fato sobre a arrecadação. Lógico que tem um efeito positivo, mas não tende a ser muito grande. Bom, secretário, estamos caminhando para o nosso final, porque o seu tempo também eu sei que está bastante curto. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão do comitê gestor, né? O antigo Conselho Federativo, né? Muito se falou sobre um excesso de poder, sobre uma perda de autonomia de secretários de fazenda, de estados e municípios, sobre a questão da arrecadação. Eu já ouvi o senhor falando algumas vezes a respeito disso, sei mais ou menos qual é a sua opinião, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, na verdade, primeiro, do ponto de vista do contribuinte, o comitê gestor é extremamente importante. Por quê? Porque é ele que vai permitir você ter, basicamente, o relacionamento com um único fisco na hora que você estiver recolhendo o imposto. Tá certo? Então eu não tenho que acompanhar a legislação de 27 estados, 5.570 municípios, vai ser uma legislação, um regulamento que vai valer para o país inteiro, uma única interpretação da legislação que vai valer para o país inteiro. Inclusive, está sendo feito um trabalho aí para que, na verdade, toda essa parte, tanto do regulamento quanto da interpretação da legislação, seja o mais próximo possível entre a CBS e o IBS. Porque, afinal, são dois tributos que vão ter a mesma legislação. E agora, isso tira a competência dos estados e municípios? Não, eles continuam tendo competência de fixar sua alíquota, eles continuam, a gestão é dos estados e municípios, do comitê gestor, a fiscalização continua tendo autonomia dos estados e municípios, a defesa dos interesses, das procuradorias continuam tendo autonomia para defender seus interesses no âmbito do novo tributo. O que você está fazendo é simplificando para o contribuinte, mas sem tirar a autonomia dos estados e municípios com relação ao novo imposto. O que tem é uma legislação nacionalmente uniforme. Isso sim é algo que tem de novo e que inclusive a interpretação da legislação vai ser nacionalmente uniforme. Eu fiquei com uma dúvida agora. Você acha que você ia perguntar, né, presidente? A dúvida é a seguinte, você falou que os estados poderão definir a sua alíquota. Dentro a mesma dúvida. Do IBS, a alíquota não vai ser definida para o Brasil todo? Os estados poderão definir alíquotas diferentes? Se for isso não vai trazer de novo a guerra tributária? Não. Na verdade, sim, os estados e municípios têm autonomia para fixar sua alíquota. O que existe é a alíquota padrão. O que existe é o seguinte, você tem uma alíquota, chama de alíquota de referência, que é adotada automaticamente durante a transição, que é aquela que mantém a carga tributária no nível atual. Essa alíquota de referência vai ter três, uma federal para a CBS, uma estadual e uma municipal para o IBS. Essa é adotada automaticamente. Se o estado e o município não fizerem nada, é ela que vale. Mas o estado e o município pode aprovar uma lei dizendo, não, minha alíquota padrão é maior ou menor do que essa alíquota de referência.
Por quê? Porque a gente tem que manter a autonomia dos entes de gerir a sua arrecadação. Isso significa que vai ter guerra fiscal? Não. Primeiro, porque é uma alíquota no consumo. A guerra fiscal existe porque hoje se tributa a produção e não o consumo, por conta da tributação na origem. A guerra fiscal existe porque a tributação é na origem. Aí você vai dizer, pode ter guerra no consumo? Pode, mas a possibilidade é muito pequena, tá certo? Assim, você acha que alguém vai sair... Primeiro, porque você não fixa alíquota, eu não posso baixar alíquota para televisão. Eu tenho que fixar uma alíquota para tudo. Se eu baixar a alíquota para televisão, estou baixando para roupa, combustível não, mas eletricidade, alimento, tudo. Eu estou baixando a alíquota de tudo quando eu baixo a alíquota padrão, tá certo? Então não é algo tão simples assim. Você acha que alguém vai sair de um... Estou nem falando de estado, mas de município. Eu vou daqui para o município vizinho porque está 1% menor a alíquota no município vizinho para comprar? Provavelmente não. Tá certo? O custo de deslocamento não compensa você ter esse... Pode ter casos muito localizados, mas certamente não tem nada parecido com o efeito da guerra fiscal hoje, porque a guerra fiscal hoje é uma guerra fiscal na produção, não é no consumo. Tá certo? Assim, é a guerra fiscal para atrair empresa. No novo modelo, não tem benefício fiscal para atrair empresa. Isso não existe mais. Tá certo? Tem o Fundo de Desenvolvimento Regional. Se quiser atrair empresa, tem recurso do orçamento que você vai botar para atrair empresa. Aí é você que vai decidir se você prefere investir em infraestrutura, numa estrada, ou se você prefere investir para atrair uma empresa. É uma decisão do Estado do que ele vai fazer. Mas é outro mundo totalmente diferente daquele que a gente tem hoje. Sobre esse comitê gestor, ainda só voltando rapidamente, alguns críticos dizem o seguinte, que os estados e os municípios, o comitê gestor é que vai gerir o dinheiro, os estados e os municípios precisam pedir o dinheiro para o governo federal para que volte. Isso eu entendi que isso seria uma coisa automática, simplesmente é uma legislação unificada, mas é automático a distribuição. Automático, totalmente automático. Primeiro, o governo federal não tem nada a ver com o comitê gestor. O comitê gestor é gerido só pelos estados e municípios, tem nenhuma participação do governo federal, nenhuma, zero. Na verdade, do ponto de vista da arrecadação, o que ele vai fazer? Ele vai arrecadar, vai fazer a compensação de débitos e créditos, e isso ele vai fazer, inclusive, o ressarcimento de créditos acumulados. É uma grande segurança, por exemplo, para um exportador que acumula crédito, porque como comitê gestor ele vai ter segurança de que vai receber esse crédito acumulado de volta. Ou um caso, por exemplo, de uma empresa que tem estabelecimento em 2 estados. Num ele tem um saldo devedor de 100, no outro um saldo devedor de 50. Com o modelo atual, ela tem que pagar 100 num estado e fica dependente de receber 50 de outro estado. Então ela aumenta o risco de inadimplência aqui e fica dependente de receber o dinheiro do outro. No novo modelo, ela compensa um com o outro, recolhe 50. Então reduz o risco de inadimplência da empresa junto ao fisco e reduz o risco de inadimplência do fisco junto à empresa. Tá certo? E, inclusive, se ela acumula no saldo do credor, no novo modelo, é o comitê gestor que devolve para ela diretamente o recurso. O que ele vai fazer é com regras muito claras, no fundo é um algoritmo, é uma fórmula, vai distribuir a receita para os estados e para os... Vão ser gestores do algoritmo. Ele vai ser, na parte de administração e distribuição da arrecadação, vai ser o gestor de um algoritmo, sim. Agora, já para a gente ir realmente finalizando, eu imagino que nessa questão de arrecadação dos estados e municípios, a gente deve ter uma mudança interessante em relação ao quanto cada um passa a receber, né? A gente está saindo de 2 tributos de base restrita, né? ICMS e ISS, cada um com a sua base de cálculo definida, para um tributo de base ampla que modifica completamente o quanto cada estado e município passa a receber. Existem estimativas de como é que fica isso, né? Existem cálculos de como é que fica essa partição, essa nova partição de recebimento de estados e municípios? Na verdade, tem 2 efeitos. Se eu estou saindo do tributo de base restrita, cobrado dominantemente na origem, para um tributo de base ampla cobrado no destino. E mais, tem mudanças no critério de distribuição da cota-parte do ICMS para os municípios. Uma mudança relevante, que é aquilo que hoje é 65% que é distribuído por valor adicionado, vai passar a ser 80% por população. Por população, então, é uma mudança bastante grande que resulta dessa mudança na distribuição da cota-parte. Obviamente tem ganhadores e perdedores dentro desse processo, mas a reforma tributária cuida disso com muito cuidado. Por quê?
porque tem uma transição de 50 anos na distribuição da receita para os estados e municípios. Não tem nenhuma importância para os contribuintes, para contadores, esquece. Isso não tem. Para vocês, o sistema, a mudança terminou em 2033. Para todas as empresas, a mudança terminou em 2033. Mas, na distribuição da receita arrecadada pelo comitê gestor, tem uma transição em que uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação dos entes na arrecadação antes da reforma e uma parcela crescente é distribuída considerando todos os efeitos da reforma. Então, tem esse efeito, e isso é de fato, está incorporado dentro desse modelo. E mais, além de ter 50 anos, ainda tem uma coisa que a gente chama seguro-receita, que quando na Câmara era 3% da arrecadação distribuída pelo destino, o Senado elevou para 5%, que é distribuído para aqueles que têm maior perda de participação relativa. Tá certo? Eles têm maior perda de participação como porcentagem do bolo de forma a equalizar, botam um nível máximo de perda como porcentagem do total do bolo, que, assim, pelas nossas contas, depois de 50 anos, o estado ou município que tiver recebendo recurso desse seguro-receita vai ter perdido no máximo 17% de participação no bolo. Mas em 50 anos, certamente o bolo vai ter crescido muito mais que 17% do que ele cresceria o aumento do PIB, por conta dos efeitos da reforma tributária. Sim. Então, esse efeito, não tem nenhum estado ou município que vai ter nenhum efeito traumático na gestão das suas receitas. Mas isso cumpre a questão de justiça tributária, né? Porque cidades dormitórios, por exemplo, com pouca industrialização, que hoje o critério de partição de ICMS é por conta do quanto cada município gera de ICMS, né? Então, cidades muito industrializadas com pouca população acabam recebendo muito mais ICMS do que cidades com muita população e pouca indústria, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, tem uma conta do Sérgio Gobetti, um economista, de que hoje a diferença de valor per capita de ISS e cota parte entre o município que mais recebe per capita no Brasil, o que menos recebe, o que mais recebe 200 vezes mais do que o que menos recebe. Essa diferença vai cair para 15 vezes. Ainda é grande, porque o Brasil é um país desigual, sim, mas perto do que tem hoje é um avanço absolutamente espetacular. Sem dúvida. Perfeito, secretário. Presidente, gostaria das suas considerações finais. Gostaria de agradecer, secretário. Eu tenho certeza aqui em nome do SESCOM que seus esclarecimentos vão ajudar muito os nossos representados, nossos associados a entender essa reforma tributária e apoiar essa reforma tributária para que o Brasil cresça, para que tenha de fato um desenvolvimento. Lógico que pode ter algumas coisas, ainda alguns ajustes, uns perdem um pouquinho, outros podem ganhar, mas é importantíssimo terminar com esse manicômio tributário que a gente viu. Muito obrigado você ter vindo aqui na nossa entidade. A gente sabe esses dias corrido porque passa, mas agradecemos muito a sua presença. Eu é que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse primeiro Tributalk. É isso aí. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Foi muito importante, muito esclarecedor as suas palavras, as suas respostas. E eu quero agradecer imensamente o nosso público, você que esteve com a gente até agora. E vamos até o próximo Tributalk. Muito obrigado. Obrigado.